Alô, galera do terceiro ano, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Hoje eu vou trabalhar com matemática 4, que é a parte de estatística, aula 11, certo? Do livro, e a aula gravada é a aula 7, certo? Então a gente já viu as medidas de tendências centrais. A gente vai trabalhar agora, hoje, com as medidas de dispersão, que são o desvio, médio, variância e o desvio padrão. Vamos começar aqui com um exemplo, um exemplo do livro. Agora é manter a regularidade. O esporte brasileiro foi marcado por um grande resultado de Thiago Braz, um dos candidatos ao pódio olímpico no salto com vara. O atleta saltou 5,93 em uma competição na Alemanha e bateu o recorde sul-americano para a categoria. Se essa marca fosse repetida nas Olimpíadas, Thiago certamente será medalhista. No entanto, é difícil um atleta fazer a melhor marca de sua vida nas Olimpíadas. Por isso, é importante que o Thiago passe a ser regular na casa dos 5,90. Se mantiver o ritmo, Thiago é uma boa aposta para as Olimpíadas. Pode não chegar como favorito, mas com certeza é candidato ao pódio. O texto anterior foi escrito em 2016, pouco antes do atleta Thiago Braz conquistar o ouro olímpico no Rio de Janeiro, e ressalta um dos pontos mais importantes na avaliação de um atleta, seja qual for o esporte praticado, a sua regularidade nas provas. Nas competições de atletismo, em especial, as marcas de tempo ou distância alcançadas pelos competidores podem sofrer grande variação entre as provas realizadas. Muitas vezes o atleta consegue uma marca excelente na carreira e depois disso demora a atingir novamente o mesmo resultado. Na modalidade de salto em altura, por exemplo, um atleta que sempre atinge marcas de 2,33 e 2,36 é mais regular do que um outro que tem atingido 2,40 em uma determinada competição, mas oscila entre alturas mais baixas em todos os saltos daí por diante. Em competições importantes, o primeiro atleta seria facilmente considerado o favorito. Para observações como essa, em que a regularidade dos dados precisa ser levada em consideração, as medidas de tendência central vistas anteriormente, que seria média, mediana e moda, não fornecem uma análise completa. Para tanto, são necessários outros parâmetros estatísticos, as medidas de dispersão, que são o objeto de estudo dessa aula, Então a gente vai trabalhar agora com as medidas de dispersão. A primeira medida aqui é medida de dispersão, é o desvio médio, A função dessas medidas é avaliar a dispersão dos valores observados em uma distribuição de frequência, ou seja, o grau de afastamento ou de concentração entre os valores. As principais medidas de dispersão são o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Desvio médio. O desvio médio é a média aritmética, A gente vai trabalhar com a média aritmética dos desvios até a média. Então você acha a média, E vai pegando cada elemento, subtraindo da média em módulo, Porque pode dar negativo. Então, desvio médio é a média aritmética dos desvios até a média, Que isso aqui é o desvio, Só que nós estamos trabalhando aqui o desvio médio. Então, o xi aqui é o valor individual. A média dos valores é o x com traço em cima, o n aqui é a quantidade de valores e o fi aqui seria a frequência absoluta dos valores xi. Isso se a média ela for aritmética ponderada, Um exemplo, considere os conjuntos a seguir: A, conjunto B, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4 e 8, que é o B. Calcula o desvio médio e qual dos dois conjuntos tem maior dispersão. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai calcular a média, Soma, isso aqui do conjunto A, soma os 5 elementos e divide por 5, ou seja, a média deu 3. O primeiro passo é esse. Segundo passo é calcular os desvios. Tá aqui, 1 menos 3 dá menos 2 em módulo.
2 menos 3 dá menos 1 em módulo 1. 3 menos 3, né? 0. 4 menos 3 dá 1, em módulo dá 1, 5 menos 3 dá 2. Então esses valores aqui são os desvios. Só que a gente vai calcular o desvio médio. O que a gente vai pegar? A soma desses desvios. A gente vai pegar a soma desses desvios e dividir por 5. Ou seja, nós teríamos aqui 1,2. Já o conjunto B, a gente vai fazer a mesma coisa. Pega os seus 5 elementos, soma, divide por 5. Acharíamos aqui a média aritmética. Com isso aqui a gente calcula os desvios. Aqui, ó, 2 menos 4 em módulo, 3 menos 4 em módulo, 3 menos 4 em módulo, 4 menos 4 em módulo, 8 menos 4 em módulo. Soma os desvios e divide por 5, ou seja, a gente teria aqui 1,6. O desvio médio absoluto do conjunto B é maior que o do conjunto A, portanto, a dispersão aqui é maior aonde? É maior em B. E esse é o desvio médio padrão. Vamos ver a variância. A variância é a média aritmética do quadrado da diferença entre os desvios médios. É o quadrado da diferença entre o desvio e a média. Seria isso aqui, ó, esse somatório dividido pela quantidade de termos. Se a média for ponderada, aí a gente tem que considerar o peso, né? Então, a variância, ela tem essas propriedades aqui. A variância de uma constante é 0. Multiplicando ou dividindo uma variável aleatória x por uma constante, sua variável fica multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante. Somando ou subtraindo uma constante a uma variável aleatória, sua variância também não se altera. Para calcular a variância de uma amostra da população, troca-se o denominador n por n menos 1. O tamanho da amostra é subtraído de uma unidade devido ao fator de correção de Bessel. Isso aqui não importa muito, o que importa vai ser mais essa relação aqui que a gente vai trabalhar com ela, que visa a uma estimativa mais precisa. No cálculo da variância para toda a população, esse corretor é dispensado. Então, um exemplozinho aqui, ó. Os tempos despendidos por 12 alunos em segundos para percorrer certo trajeto sem barreiras foram 16, 17, 16, 20, 18, 16, 17, 19, 21, 22, 16, 23. Determine sem agrupar os dados a variância dessa população. Bom, a primeira coisa é sempre calcular a média, né? Soma tudo e divide por 12, teremos a média 20. Bom, agora a gente vai fazer o quadrado dos desvios, ó. 16 menos 20 ao quadrado, 17 menos 20 ao quadrado, e assim sucessivamente. Pega, soma todos os desvios aqui, ó, ao quadrado, e divide por 12, que é a quantidade de termos. A gente ia obter aqui a que nós chamamos de variância. Os cálculos, eles são às vezes fadonhos, né? Cálculos longos, mas não é difícil. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então é a mesma coisa, só que no final você acha a raiz quadrada. Um exemplo. Em um certo dia foi realizado um levantamento a respeito das idades dos alunos de um curso de computação, obtendo-se a tabela a seguir. Observe aqui com a frequência que tem classes, né? Então eu tenho aqui um aluno, ficou entre 8 e 10, 3 alunos entre 10 e 12. Então, quando você for considerar aqui, quem é que eu vou considerar? 8 ou 10 como idade? Aí você vai considerar sempre a média. Ou seja, aqui vai ser 9, né? Aqui você vai considerar 11, que é a média. Deixa eu colocar de novo 9. Aqui vai ser 11. Aqui vai ser 13. E aqui vai ser 15. Sempre você vai considerar a média. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a média aritmética. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 9 vezes 1, tá vendo? Mais 11 vezes 3. 3 vezes, 3 alunos, né? 3 vezes 2 e
15 vezes 5, soma a média ponderada, divide por 11, nós vamos ter aqui média 13. Continuando. O que a gente vai fazer agora? O quadrado dos desvios, lembrando que existe aqui no caso um peso, né? Então 9 menos 3 ao quadrado vezes 1, esse 1 daqui. Aí depois 11 menos 13 ao quadrado vezes 3, ela aparece 3 vezes. Aí 13 menos 3 ao quadrado vezes 2, que aparece 2 vezes. 15 menos 13 ao quadrado vezes 5. Soma todos esses, faz o somatório do quadrado desses desvios. O que a gente vai encontrar? Vai encontrar a variância, dividido por 11, só que para achar o desvio, a gente vai tirar a raiz quadrada da variância, que é de 4,36, ou seja, teríamos aqui que a variância não, o desvio padrão é de 2,08. Então vamos aqui partir para as questões, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média, né? Os números de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade nos últimos 5 anos foram 188, 112, 94, 106. Ele quer aqui o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, primeira coisa, vamos calcular a média. Somar 100 mais 88 mais 112 mais 94 mais 106. Soma tudo isso aqui e divide por 5. Quando você somar isso aí e dividir por 5, isso aqui vai dar 100. Então a gente achou aqui o desvio, né? Vamos agora fazer o seguinte. O desvio padrão, vou botar aqui DP, desvio padrão, vai ser a raiz quadrada da variância, né? Então vamos lá. Nós temos 100 menos 100. 100 menos 100. Só que lembre que é ao quadrado, né? Mais 88. 88 menos 100. Também ao quadrado. Mais 112 menos 100, também ao quadrado. 94 menos 100, também ao quadrado. E por último aqui nós vamos ter o 106 menos a média, né, ao quadrado. Tá aqui o quadrado dos desvios, né? Somando, vamos dividir esse aqui por 5. Então, desvio padrão. Tem um 100. 100 menos 100 dá 0, vai ficar 0 ao quadrado, dá 100, dá 0. Aqui vai dar 12 ao quadrado, dá 144. Aí 144 de novo, dá 12. Aqui vai dar 36 mais 36. Tudo isso aqui dividido por 5. Desvio padrão. Somando tudo isso aí, vai dar 360 sobre 5. Trezentos e sessenta dividido por 5 dá 72. E 72, se extrair a raiz quadrada, vai dar algo próximo de 8,48.
Bom, a única alternativa que está próxima aqui é a letra C. Então, nosso desvio padrão aqui seria de 8,48. Vamos para a questão 2. O quadro a seguir mostra o número de gols marcados em cada uma das partidas do Grupo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo 2014. Então, primeiro jogo 4, segundo jogo 1, terceiro jogo 0, quarto jogo 4, quinto jogo 5 e o sexto jogo 4. Desvio médio, ele quer o desvio médio apenas, ele não quer o desvio padrão. Ele quer o desvio médio de gols marcados por partida nos jogos desse grupo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, temos que calcular a média. Calculando a média, 4 mais 1 mais 0 mais 4 mais 5 mais 4 dividido por 6. 5, 9 mais 9, 18 dividido por 6. A média aqui vai ser igual a 3. Média de gols de 3. Aí agora a gente vem para o desvio. Vou botar aqui DM. Desvio médio. Então a gente vai pegar aqui. Foram 4, né? Então 4 menos 3 mais módulo de 1 menos 3 mais módulo de 0 menos 3 mais módulo de 4 menos 3 mais 5 módulo de 5 menos 3 mais módulo de 4 menos 3, tudo isso aqui dividido por 6. Desvio médio. Aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 1, 4 menos 3 em módulo, 2 e 1. Tudo isso dividido por 3, 6, 7, 3, 10. Então, desvio médio aqui vai ser igual a 10 sextos. 10 sextos. 10 dividido por 6 vai dar 1,6, 6, 6, assim sucessivamente. Então, aproximadamente aqui vai ser a letra C. Isso aqui vai ser próximo de 1,7. Tá aí o desvio médio. Próxima questão. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categorias até 66 kg peso pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram-se então 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular, né, e o menos regular. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após 3 pesagens, os organizadores do torneio vão formar os atletas. Quais deles se enfrentariam na primeira luta? A primeira luta foi entre os atletas. Bom, o que tiver aqui, ó, o mais regular, esse aqui, ó, é o que tem o menor desvio padrão. O mais regular é o que tem o menor desvio padrão. E o menos regular vai ser o que tem o maior desvio padrão. Então, analisando aqui, ó, o que tem o maior desvio padrão é o 2. Ó. O 2 é o que tem o maior desvio padrão. E o 4,08
é o que tem o menor desvio padrão. Então, a luta vai ser realizada entre o 2 e o 3, ou seja, letra C. O 2 aqui, que tem o maior desvio padrão, é o menos regular, e esse que é o mais regular, que tem o menor desvio padrão, letra C. Muito fácil essa questão, né? Só saber que o mais regular é o que tem o menor desvio padrão. Quarta questão. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessa produção em sacas de 60 kg por hectare. Lembrando que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então ele falou aqui que uma saca equivale a 60 kg. Né? Então a variância das produções dos talhões expressas em sacas ao quadrado por hectare ao quadrado é. Só lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então significa dizer que a variância vai ser o desvio padrão ao quadrado. Observe que na questão ele disse que o desvio padrão aqui, ele falou que o desvio padrão ele é de 90. O desvio padrão aqui, deixa eu consertar. O desvio padrão é de 90 kg por talhão. Lembrando que um talhão, ele disse aqui, que um talhão representa uma área de 30 mil metros quadrados. Então a gente poderia escrever o seguinte, que o desvio padrão aqui seria de 90 kg por 30 mil metros quadrados. Aí o que acontece? Se lembrando, né? Se você fizer aqui uma pequena simplificação, se você simplificar aqui por 3 e aqui por 3, o que acontece? Você teria aqui 90 dividido por 3, você teria 30 kg. E 30 mil metros quadrados dividido por 3 daria 10 mil metros quadrados. Aí lembrando que a questão falou que uma saca equivale a 60 kg. Então 30 kg vai equivaler a meia saca. Então a gente pode substituir esses 30 kg por meia saca. E os 10 mil metros quadrados corresponde a um hectare. Só que o que acontece com a variância? A variância, que é o que a questão quer, vai ser o desvio padrão, que é isso aqui, a saca por hectare ao quadrado. Ou seja, a variância vai ser 1 meio ao quadrado, que dá 1/4, dividido por 1 ao quadrado, que dá 1, por saca ao quadrado por hectare ao quadrado. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa aqui, 0,25. Nossa resposta aí é a letra E. Certo? Então, com isso, pessoal, nós concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente tira lá na aula do Meet. Um abraço e bons estudos.